Influência dos artistas gestores Mário de Andrade, Ariano Suassuna e Gilberto Gil na consolidação das políticas culturais de patrimônio e identidade brasileira. Este artigo pretende analisar a trajetória feita pelo Estado brasileiro para formalizar e concretizar o patrimônio material e imaterial à luz das políticas públicas culturais da era Vargas à era Lula, na qual foram criadas a maioria das instituições culturais que conservam e dão força para o patrimônio e cultura brasileira, com as contribuições de notáveis da arte nacional como Mário de Andrade, Movimento Modernista, 1922, Ariano Suassuna, Movimento Armorial, 1970, e Gilberto Gil, Cultura Viva e Pontos de Cultura, 2004. A proteção de bens culturais é consolidada no Brasil há mais de 80 anos e foi inaugurada pelo SPAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi liderada também pelo modernista Mário de Andrade, que tinha um valor intelectual e moral inestimável no país na década de 30. A Semana de Arte Moderna de 1922 teve um papel fundamental para trazer a cultura, os temas nacionais e grandes artistas. Posteriormente, a arte armorial, com Ariano Suassuna, em 1970, foi uma consequência da Semana de Arte Moderna e trouxe para a relevância do Nordeste, né, dos artistas nordestinos, e também de tirar um pouco do eixo do Rio e São Paulo para a questão cultural nordestina. E, posteriormente, já na era Lula, em 2004, o então ministro Gilberto Gil lança o programa Cultura Viva, onde inclui os pontos de cultura para fomentar os agentes culturais e todo o patrimônio material. Para darmos continuidade agora, é importante saber dos históricos de políticas públicas culturais no Brasil. Se os primórdios do processo de institucionalização da cultura no Brasil remontam ao período imperial, quando Dom João VI, não há dúvidas de que sua formação como campo de políticas públicas acontece 100 anos mais tarde, com a ascensão do presidente Getúlio Vargas ao poder. A elaboração do que se pode chamar de políticas culturais governamentais no Brasil teve início durante o primeiro governo Vargas. O maior exemplo foi no campo de preservação do patrimônio material, com a fundação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAN. Tivemos ainda a regulação do emprego da parte da produção cinematográfica com a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo, INSE, a formação do Instituto Nacional do Livro. A radiodifusão também merece ser citado por sua importância neste período. Em 1945 e 1964, a iniciativa privada foi grande propulsora do desenvolvimento da área cultural. Em 1953, o Ministério da Educação e Saúde se separou, surgindo o Ministério da Saúde, MS, e o da Educação e Cultura, MEC, sendo um momento de crescimento e consolidação dos meios de comunicação de massa, o rádio e a televisão. Em 1964, o ano do golpe militar, o país passa a viver um período de repressão e censura que resultou no desmantelamento da grande maioria dos projetos nacionais vigentes. Em 1966, foi criado o Conselho Federal de Cultura, CFC, com 24 membros notáveis, entre eles Ariano Suassuna, que chegaram a apresentar alguns planos de cultura para o governo. No governo do presidente Médici, 1969 a 1974, foi elaborado o Plano de Ação Cultural, PAC, apresentado pela imprensa da época como um projeto de financiamento de eventos culturais. Durante o governo Geisel, 1974 a 1978, foram criados novos órgãos, entre eles o Conselho Nacional de Direito Autoral, CNDA, o Conselho Nacional de Cinema, a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, a Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, e ocorreu ainda a reformulação da Embrafilme. Sérgio Miceli refere-se ao Plano Nacional de Cultura, PNC, elaborado no final de 1975 e oficialmente lançado em janeiro de 1976. A ideia central do PNC era da organização de um sistema que pudesse coordenar a ação dos vários organismos no campo da cultura, valorizando a produção cultural nacional. A FUNARTE foi criada para ser um dos órgãos executores dessas novas diretrizes políticas do governo. Em 1975, fora do âmbito do MEC, teve início um projeto que resultou a criação do Centro Nacional de Referência Cultural, CNRC. Em 1979 e 1980, ocorreu a transformação do IPHAN de Instituto em Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional, ISFAM/Promemória.
A direção do órgão ficou a cargo de Aloysio Magalhães. Entre 1979 e 1985, ocorreu o fortalecimento e a consolidação de algumas instituições culturais. Em 1981, foi criada a Secretaria de Cultura, que englobava a Secretaria de Assuntos Culturais, SEAC, e a área de Patrimônio. Em 1985, o Ministério da Cultura é então criado, e como alguns previam, as verbas ficaram majoritariamente com a educação, compondo um quadro de futuro pouco promissor para a cultura. O estabelecimento do novo ministério veio acompanhado de uma série de problemas, tais como perda de autonomia, superposição de poderes, ausência de linhas de atuação política, disputa de cargos, clientelismo, entre outros. Em 2 de julho de 1986, o presidente Sarney promulgava a Lei 7.505, de incentivo à cultura, durante a gestão do ministro Celso Furtado. A Lei Sarney funcionava a partir do mecanismo de renúncia fiscal. Na gestão do presidente Fernando Collor de Mello, extinguia, de uma só vez, diversos órgãos da administração federal, em especial da área da cultura, e formulava outros tantos como o SFAM. Todo o processo foi feito de maneira abrupta, interrompendo vários projetos, desmontando trabalhos que vinham sendo realizados por mais de uma década. Collor extinguiu também o próprio Ministério da Cultura. Em 1991, o governo Collor promulgou uma nova lei de incentivo à cultura, através da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 91. Foi instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura PRONAC, que ficou conhecido como Lei Rouanet. Em 1992, o presidente da República, Itamar Franco, recriou o Ministério da Cultura. Em 1994, algumas das instituições extintas no governo Collor foram recriadas. A Lei Rouanet foi aperfeiçoada ao longo do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo sido promulgadas algumas regulamentações que permitiram uma maior agilidade em sua aplicação. Durante a gestão do ministro Francisco Belfort, 1995 a 2002, o governo federal diminuiu o nível dos investimentos públicos na área da cultura, repassando para a iniciativa privada a responsabilidade de decisão sobre os rumos da produção cultural. Para ocupar a pasta da cultura, o presidente Lula convidou o cantor e compositor Gilberto Gil. Foram criadas as secretarias de Articulação Institucional, Políticas Culturais, Programas e Projetos Culturais, Identidade e Diversidade Cultural, Fomento e Incentivo Culturais, que cuida da Lei de Incentivo, sendo mantida a de Audiovisual. Ao longo do ano de 2005, o Ministério da Cultura organizou as diversas etapas preparatórias da primeira Conferência Nacional de Cultura, que ocorreu em dezembro do mesmo ano. Formalmente, ela também foi uma das etapas do processo de elaboração do Plano Nacional de Cultura, um programa que adquiriu uma dimensão destacada logo nos primeiros tempos do governo de Lula. Foi o Programa Cultura Viva, criando em 2004, sob a responsabilidade da Secretaria de Programas e Projetos Culturais, SPPC, posteriormente transformada em Secretaria da Cidadania Cultural, SCC. Segundo a pesquisadora doutora em Sociologia Maria Cecília Londres e Fonseca, a imagem que evoca a expressão patrimônio histórico e artístico é um conjunto de monumentos antigos e que essa imagem, constituída pela política do patrimônio pelo país, está longe de refletir a diversidade. Então, a pesquisadora Maria Cecília Londres, ela dá exemplo de vários monumentos país afora, né? Monumentos que só por si, na questão material, não reflete aquilo que é diversidade do Brasil, né? Por exemplo, ela cita a Praça 15, né? Onde está ali um monumento do Paço Imperial, mas não reflete aquilo que era no século XIX, com todos os seus escravos, com a relação que tinha do patrimônio imaterial, intangível, do que acontecia naquele espaço no século XIX. Então, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, entende como patrimônio cultural brasileiro os bens de cultura material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, viver e fazer, 3. As criações científicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos, paisagísticos e artísticos, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, não há dúvidas de que essa ampliação no conceito de patrimônio cultural
contribui para aproximar as políticas públicas culturais dos contextos multiétnicos, multirreligiosos, extremamente heterogêneos que caracterizam as sociedades contemporâneas. Os artistas gestores foram muito importantes, então, para nessa relevância e condução da articulação para a constituição de políticas públicas culturais e consolidação para um pensamento de identidade e diversidade da cultura brasileira. O Mário de Andrade, dentro dos primeiros que eu vou falar aí, ele foi muito importante por ser, primeiro, o articulador principal da Semana de Arte Moderna de 1922 e também como relator da implementação da criação do IPHAN. Então, nos anos de 1934 a 1938, trabalhou na função de diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. Em 1938, muda-se para o Rio de Janeiro, foi nomeado catedrático de Filosofia e História da Arte e ainda diretor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Retorna à sua cidade natal em 1940, onde começa a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SPAN. Em julho de 1936, seria criada ainda uma divisão de turismo e divertimentos públicos. Mas certamente uma das características mais marcantes de sua gestão relaciona-se com a atenção dispensada no que hoje denominamos patrimônio imaterial, cuja promoção adquiriu caráter transversal em toda a sua gestão. Na realidade, Mário de Andrade foi pioneiro em formular um conceito de cultura que conjugasse os aspectos materiais e simbólicos do fazer cultural. Ariano Suassuna é o segundo intelectual que dá uma contribuição muito relevante para as políticas culturais do Brasil. Então consideramos que hoje o pensamento e a obra do Ariano Suassuna são das mais notórias expressões midiáticas de uma certa tradição intelectual que o Brasil já teve. Enxerga as culturas populares como depositárias de uma genuidade e identidade nacional. Assim, o discurso por ele veiculado se constitui objeto privilegiado para a compreensão de alguns embates contemporâneos entre concepções particularistas e cosmopolitas de identidade cultural no Brasil. Ao tentarmos situar o movimento armorial dentro da tradição intelectual brasileira, identificamos não apenas afinidades com o modernismo de Mário de Andrade, mas também o regionalismo de Gilberto Freire. Então, o movimento armorial surge em Pernambuco na década de 70, como um desdobramento dos ideais nacionalistas daquela vertente do modernismo, mas também profundamente inspirado pela ideia de brasilidade nordestina tributária da obra de Freire. Propõe-se a constituir uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares. O sertão nordestino seria o locus privilegiado da, por eles denominada, genuína cultura popular, onde o artista nacional deveria buscar os elementos para a elaboração da sua obra. Lá repousaria a matéria-prima capaz de revelar a verdadeira face do Brasil. Então, o Gilberto Gil, o terceiro intelectual brasileiro que vai dar essa consolidação para essas propostas de patrimônio imaterial, através exatamente do programa Cultura Viva e os pontos de cultura que ele institui no governo Lula. Com Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura entre 2003 e 2008, o orçamento destinado ao setor aumentou 142%. A pasta passou de dos 359,8 milhões no início do primeiro mandato de Lula para 868,6 milhões na metade do segundo mandato. Entre as principais políticas desenvolvidas por Gilberto Gil, no período em que foi ministro da Cultura, está a criação, então, do Programa de Desenvolvimento Econômico da Cultura, PRODEC. O objetivo era difundir como política pública a economia da cultura, em vista da importância da cultura na geração de emprego e renda, na produção, comercialização e consumo dos bens e serviços culturais e na centralidade do desenvolvimento econômico e social. Então, Gilberto Gil também criou o Sistema Nacional de Cultura, outro instrumento importantíssimo para a difusão das políticas culturais no Brasil, o Conselho Nacional de Política Cultural, o Programa de Desenvolvimento Econômico da Cultura PRODEC, o Programa de Cultura Viva. O último instituiu pontos de cultura voltados para o reconhecimento e apoio de atividades e processos culturais, já desenvolvidos nas mais diversas instâncias do país,
abrangendo a área rural, as periferias, as comunidades tradicionais, entre as mais diversas expressões nas suas bases, tendo cultura como agente de construção e reparação. Com Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura entre 2003 e 2008, o orçamento destinado ao setor aumentou 142%. A pasta passou de dos 359,8 milhões no início do primeiro mandato de Lula para 868,6 milhões na metade do segundo mandato. Entre as principais políticas desenvolvidas por Gilberto Gil, no período em que foi ministro da Cultura, está a criação, então, do Programa de Desenvolvimento Econômico da Cultura, PRODEC. O objetivo era difundir como política pública a economia da cultura, em vista da importância da cultura na geração de emprego e renda, na produção, comercialização e consumo dos bens e serviços culturais e na centralidade do desenvolvimento econômico e social. Então, Gilberto Gil também criou o Sistema Nacional de Cultura, outro instrumento importantíssimo para a difusão das políticas culturais no Brasil, o Conselho Nacional de Política Cultural, o Programa de Desenvolvimento Econômico da Cultura PRODEC, o Programa de Cultura Viva. O último instituiu pontos de cultura voltados para o reconhecimento e apoio de atividades e processos culturais, já desenvolvidos nas mais diversas instâncias do país, abrangendo a área rural, as periferias, as comunidades tradicionais, entre as mais diversas expressões nas suas bases, tendo cultura como agente de construção e reparação. Então, como uma conclusão, temos tanto o movimento modernista quanto o movimento armorial e recente a revolução do programa Cultura Viva, feita exatamente, liderada pelo Mário de Andrade, Ariano Suassuna e Gilberto Gil, o pensamento nacional popular em busca de uma reconfiguração da identidade nacional e fortalecimento da cultura e dos agentes culturais brasileiros. Desde pensamentos abrangentes de uma identidade nacional, buscando os bens tombados, passando por um reconhecimento de bens intangíveis e regionalistas, sendo unidos por uma cultura erudita e popular. Chegamos ao Cultura Viva como consolidação de todos os pensamentos dos gestores artistas do passado, como os pontos de cultura. Do interior ao centro, com pontos nas áreas de dança e belas artes, contemplando toda a diversidade do povo brasileiro, relembrando até a profecia do mestre Darcy Ribeiro em seu livro O Povo Brasileiro. Então, assim que eu vou pegar esse trecho para exemplificar. O mestre Darcy falava assim: nosso destino é nos unificarmos como todos os latino-americanos, por nossa oposição comum ao mesmo antagonista, que é a América anglo-saxônica, para fundarmos, tal como ocorre na comunidade europeia, a nação latino-americana sonhada por Bolívar. Hoje somos 500 milhões, amanhã seremos 1 bilhão. Vale dizer, um contingente humano com magnitude suficiente para encarnar a latinidade em face dos blocos chineses, eslavos, árabes e neo-britânicos na humanidade futura. Somos povos novos ainda na luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano novo, que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito mais bela e desafiante. Na verdade das coisas, o que somos é a nova Roma, uma Roma tardia e tropical. O Brasil é já a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional e começa a sê-lo também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentado. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque é assentada na mais bela e luminosa província da terra.